E aí, pessoal? Bom, hoje, sexto episódio nosso do AmexCast, a gente vai falar sobre a maior campanha que o Oeste do Paraná já viu, né? O esperado episódio do Square. Eu lembro quando a gente começou a ideia do podcast, vamos falar sobre as campanhas. O Square foi um dos motivos que a gente quis montar esse programa, esse papo, essa ideia, porque a gente passou por tudo que é tipo de perrengue e situação, positivamente, né, e negativamente também, como a gente conduziu e corrigiu rotas em cima disso. Então, é uma tradição aqui, esse programa é patrocinado pelo Square Life Center, né, um produto da Saraiva de Resende, da Vasta Engenharia e da Iguaçu Engenharia. Um produto que a gente se orgulhou muito do trabalho que foi feito, da campanha, do resultado que teve, a gente vai falar um pouco ali na frente. E se você quiser adquirir um estúdio, um quarto, suíte, 2 quartos, a sala de escritório para sua empresa, desde pequenas metragens até um andar inteiro de mais de 500 metros, deve ter alguma unidade disponível ou poucas, dependendo de quando você está assistindo esse podcast. De qualquer forma, né, a gente vai falar muito mais sobre o aspecto da campanha e um pouco de como foi a condição para lançar esse produto no mercado. E hoje, para esse papo, eu trouxe a dupla que participou junto comigo nessa campanha, que foi a Carol e a Dani. E nisso, vou começar um pouco explicando o contexto que a gente estava, porque a gente já falou no episódio do Climb, caso você não assistiu, assistir depois aí, que é um outro episódio bacana, que essa campanha a gente vinha trabalhando ela, ia ser o produto que a gente já ia lançar no meio do ano. E acabou o Climb entrando, tem alguns enroscos ali, tem algumas situações que ainda não estão definidas, não vamos lançar e vamos lançar o Tofik Elias Climb antes. E essas pausas, esses questões que a gente foi andando, até a Dani falou agora há pouco, antes da gente começar, uma campanha de 8 meses, né? O total de 8 meses de trabalho para colocar a campanha na rua, nos tomaram uma energia, uma musculatura e principalmente uma resiliência para a gente conseguir colocar essa energia correta e fazer o produto sair, a campanha sair e ter o resultado que teve. Era o final, né? Vamos contextualizar um pouco. O Brasil tinha um final de ciclo positivo econômico, né? Então, Cascavel estava pujante em algumas situações de investimento imobiliário. É um produto único porque os sócios conseguiram liberar e colocar todos uma quadra inteira num negócio, que isso, do tamanho, porte de Cascavel, já é muito difícil, né? Então, mérito para toda a diretoria que organizou e arquitetou isso, montaram uma condição de negócio para que o produto fosse lançado, fosse idealizado para um escritório gigante de arquitetura. E esse produto, então, ele foi pensado para ser uma quadra inteira. Ao ser uma quadra inteira, o escritório de arquitetura trouxe, então, a ideia, né, de 2 torres, uma torre comercial, uma torre residencial, pensando já num conceito de life center. Então, a facilidade, a dinâmica do dia a dia acontecendo tudo ali, e nos convidaram, né? A gente é a agência da Saraiva de Resende há mais de 4 anos, nos convidaram para o projeto, um projeto do lado ali, para a gente tá dentro de casa, continua sendo nosso, a gente nem pensou de forma diferente. E a gente começou a discussão, começou a trabalhar em cima disso e pensar como a gente poderia trabalhar esse produto, como a gente imagina ele, se ia funcionar de um jeito, se ia ser do outro, se ia ser isso, se não ia ser. Eu acho que foi um briefing que foi escrito e reescrito umas 4, 5 vezes. Por aí. Né? E mesmo durante a campanha, durante a campanha ele foi acontecendo, foi mudando. Então, dentro disso, algumas coisas que eles foram envolvendo, falando um pouco de briefing agora, ele foi envolvendo uma complexidade, que o produto é complexo, não é um produto simples, né? Se fosse chegar para a gente dizer assim, lança mais um prédio com essas opções de planta, também não teria tido a profundidade que a gente teve de discussões que a gente operou. Ele começa são 3 donos. Isso nunca é uma coisa fácil de lidar. Por mais que houvesse uma harmonia entre eles, uma decisão hierárquica, ter 3 donos vai implicar em 3 cabeças pensando de forma diferente que vão acreditar em opiniões de como elas vão acontecer. Tem uma bagagem diferente, né? Já exato. E
Vamos chegar ali na frente, mas eu lembro da primeira apresentação de logo, a gente sentiu isso, né? Porque eram feedbacks totalmente aleatórios exatamente nisso. Então, ter 3 donos. A gente foi brifado pela equipe de arquitetura, que para mim foi muito bacana, que eles trouxeram uma visão do projeto, como eles acreditavam que seria a apresentação. Já tinham feito em Curitiba alguns produtos como esse, então foi interessante nisso. E depois a gente teve um briefing da equipe do LEED também, que era um certificado que eles estão pleiteando, né? Estão trabalhando para isso, para ser certificado LEED durante o processo de construção de engenharia, que habilita eles a ter outros tipos de negócio aí. Então também é mais uma coisa que entra mais um tempero. E ainda assim, no final, ainda houveram mudanças no projeto. Da primeira vez que a gente conversou com eles até o lançamento, e eu acho que ainda está mudando. Na hora que entregar, acho que ainda vai ter mudança em cima disso, que transformaram esse projeto em um desafio nosso de consolidar e entender por qual linha a gente ataca ele primeiro. Mas passando a palavra aqui para não falar demais, que vai acontecer, obviamente. Já falando demais. Vocês lembram dessa entrada? O primeiro trabalho foi o logo, o primeiro trabalho foi a identidade. Como é que foi esse primeiro... Quando caiu o Square na vida de vocês? Cara, foi muito louco, porque como a gente teve algumas apresentações, como você falou do escritório de arquitetura e tudo mais, a gente se apaixonou pelo produto. E a gente sabia, não nos mínimos detalhes, mas a gente sabia que ia ser muito grande. Ia ter muita coisa, ia ser muito diferente. Então, a gente estava muito ansiosa para fazer isso. Eu lembro que a gente se empolgou muito com o produto. E isso foi bem interessante sobre como a gente absorveu. E aí, a criação da identidade visual, eu juro que foi uma das coisas mais difíceis que eu já trabalhei na minha vida inteira, assim. Tipo, síndrome de impostor o tempo inteiro. E... Putz, quando eu finalmente cheguei num resultado bacana, estava bacana de acordo com o que eu achava do produto, mas não era bem isso que os clientes queriam. E todo esse desenvolvimento e foi bem difícil até chegar numa aprovação final, assim, com os clientes. Até questão de feedback mesmo. Eu lembro que a Dani me acompanhou muito nesse processo. Sim. De dor e sofrimento. Fala que uma das coisas que incrivelmente me ajudam muito a criar é ouvir sertanejo nas partes. Eu acho que eu me identifico com a sofrência da música e quando o meu sofrimento tá triste, eu falo, não, então vamos sofrer, e aquilo funciona. E acho que foi assim que eu consegui, com muito suor e muita luta, trazer toda uma questão, até porque a gente tinha a visão de produtos separados. A gente achou que ia ser um business, um residence e um Square. Shopping. Né? Vamos pensar, assim, uma parte comum, multiuso. E, na verdade, o que eles... E aí, toda a identidade foi pensada, até paleta de cor para cada um deles, como que o logo funcionaria em cada um deles. E não era isso que eles estavam buscando. E eles iam somando, né? Eu lembro que tinha um logo base, que somava residence, que somava business. E, então, ele tinha o core de uma coisa, mas ele funcionava nos interiores também. Sim. E aí, mas não era isso que eles estavam buscando, e realmente hoje eu entendo por que eles estavam buscando. Não, é uma coisa só, ele tem todas essas particularidades, mas não é para dividir, é para agregar, é diferente, né? Então, em outro sentido. Acho que esse foi um dos maiores desafios de entender, não se deslumbrar, mas entender o produto para conseguir trazer uma identidade visual coerente. Eu lembro muito dessa reunião, quando a gente apresentou as opções de logo que a gente levou e tudo, tinha uma história muito boa, bem desenhado nisso, uma construção, e ali para mim eu me deparei com as 3 decisões, porque acho que vinha de 3 anos aprovando ideias e campanhas e logos com o Jadir, né, um cliente da Serva de Resende com a Jaque, e quando entrou o Edson e o Márcio, não é que não vai funcionar, não, é diferente, é uma visão diferente, é uma bagagem diferente. E não é nem a confiança, eles não tinham lançado os produtos com a gente. Então também tem uma parte aí de acreditar ou entender a profundidade que pareceu muito gosto pessoal em algumas situações e não numa maldade, mas putz, eu não entendi, não gostei, isso, aquilo e tal. E aí quando a gente foi construindo esse todo e a discussão não é isso, é o todo, é o produto, eles estavam muito na cabeça ainda uma situação para lançar com conceito, como a gente vai conectar um conceito, como a gente vai dar uma estética,
um overview, assim, que isso entrega o que eles queriam, até era uma organização mental, acho, da cabeça deles, para dizer assim, tá, se eu vender o produto dessa maneira, se eu explicar o produto dessa forma, eu consigo vender, então eu me sinto confortável vendo. Sim. Mas a gente tá fazendo logo nessa discussão, então até a gente repactuar, entendeu? Tudo bem, entendi essa dor, mas eu ainda tô pensando aqui. E explicar para eles, passar para eles, foi uma coisa interessante da gente olhar para como a gente apresenta, como a gente introduz, como nós nos posicionamos para eles. Porque a gente veio de uma pegada, cara, que já sabe, sabe aquele olhar de quem se conhece, não, vou para cá, você vai para lá e tá tudo bem, vamos correr e vamos chegar junto no final. Não, calma, explica, conceitualiza, traz isso, traz essa ideia. E aí, quando a gente veio para a segunda rodada, a gente já trouxe, não, é um produto, é uma coisa, vamos dar a cara para ele como uma coisa só. Ficou mais, né, entrega direto do logo ali, é o Square Life Center, então tudo vai estar ali, eu tenho corporate, eu tenho business, tenho o residencial, tenho o corporativo, então ficou uma estética clean, leve também, então teve situações, não vamos carregar com elemento, não vamos carregar com outras coisas, ficou uma coisa bem bacana da gente trabalhar. E aí a gente veio, tá, então beleza, temos um produto, temos eu lembro que a primeira estratégia de mídia que a gente apresentou, ela envolvia um teaser de um período antes, com conteúdo, com estratégia junto com os veículos de imprensa. Então a gente ia falar bastante sobre a imprensa, usar os meios jornalísticos para explicar conceito, Life Center, porque o conceito não existia, né, Dani? Você lembra dessa parte? Sim, vários press releases foram feitos para a gente poder realmente apresentar para eles, mostrar como funcionaria isso, para não chegar diretamente com o produto, mas preparar todo o mercado da região e preparar todas as pessoas que, como é algo novo aqui na cidade, as pessoas não conheciam, a gente precisava realmente transmitir tudo isso, todo esse conhecimento, para quando o produto fosse lançado, já fosse facilmente aceito e bem recebido por quem teria interesse em comprar e pelas pessoas da região mesmo que já iam se identificar com o prédio e iam saber o que elas poderiam encontrar lá. Então, tinha toda uma estratégia realmente voltada para isso. Mas acabou que no final... Virou Tufik Elias Climb. Virou Tufik Elias Climb antes da campanha. Isso, antes da campanha do Square. A gente matou o teaser, fez a campanha do Tufik Elias Climb, que veio... A gente usou, e logo depois a gente matou, entre aspas, né? Porque a gente usou muito material, ele veiculou, mas não mais como teaser, e sim como complemento de narrativa e uma esteira de conteúdo junto com a campanha. Porque aí veio, não, vamos ocupar esse espaço com a Saraiva, com o Climb, e aí depois a gente reconecta com o Square, que é o produto que vai sair na sequência. Vocês lembram da primeira campanha? A primeira ideia que a gente levou? Cara, eu lembro. Eu lembro de inúmeros brainstorms nossos pra gente chegar numa rota envolvendo um cara meio famoso. Eu lembro que eu peguei Covid. Eu fiz essa primeira ideia em isolamento, depois que dos primeiros dias de desespero da doença. Beleza, passei, não tenho mais febre, consigo me sustentar em pé. Computadorzinho, levei o computador da agência pra casa, botei na minha mesinha lá. Levei minha mesinha lá, um calor, acho que era fevereiro. Um calor. Cara, eu lembro que eu mandava... Se do logo eu mandei 482 prints pra Dani, dessa campanha eu mandava, tipo, eu mexia uma vírgula, eu mandava, não, mas e se for assim? E se for assado? E pra achar essa estética, mesmo de primeira campanha, foi tão... Putz, eu fui a lugares. Eu busquei coisas que esses dias eu olhei a pasta e falei, cara, onde é que eu tava indo? Não era ali. Eu culpo o Covid. Eu acho que foi tudo culpa do Covid, ou dos trocentos remédios que eu tava tomando, porque não faz sentido, mas eventualmente saiu. Beleza, não, achamos uma estética bacana. A gente pode falar a primeira ideia que a gente apresentou. Pode, claro, tem problema. Que envolvia o Ricardo Amorim, a gente pensou toda uma pegada de investimento. Putz, eu lembro que eu fiz umas montagens pra gente apresentar a campanha com o escritório do Suits, do Harvey Specter, pra colocar ele num escritório muito foda. E
Cara, foi divertido. E eu lembro até para contextualizar bem o cliente, a gente trabalhou muito em mockup bem refinado até para isso, né? Pegamos foto do Ricardo em algumas exposições e palestras, fotos publicitárias que ele já tinha feito. Trocar a cabeça de outros caras pela cabeça dele, fazer tudo à vontade, cara. Foi divertido. Pra realmente ter aquele contexto, ele no sofá, eu lembro de uma pose dele no sofá, assim, falando pra câmera. Os caras não tem essa foto, então a gente montar ali e dar um... Eles tinham que entender o que eu tava pensando, tinha que ser visual. Então, vamos lá, vamos colocar o Amorim saradão. Mentira. Sim, cara. Mas justamente também, só complementando, porque foi esse o primeiro briefing que veio pra gente. Sobre investimento, sobre né? investimento, que a gente precisaria, em primeiro momento, focar no business, que o Resident seria vendido... Ao natural. Naturalmente. Com um segundo momento. Em um segundo momento, um Flight 2 da campanha, algo assim. E aí, a gente foi nessa linha de investimento com o Ricardo Amorim, que teria sido muito divertido de fazer, mas... E o mais engraçado é que, tipo, foi muito bem aceita a ideia. Foi muito bem abraçado. O cliente gostou, funcionou muito como proposta criativa, porque entregava muito bem o conceito, entregava muito bem o produto, porque ele, para quem não conhece, mas o Ricardo Amorim, eu acho que foi pela Forbes ou algum... Pela Forbes, né, escolhido o maior economista do Brasil, comunicador economista. Influencer de economia. Então ele tem a chancela, ele tem o selo, né? Ele teria essa propriedade para falar com o público. Óbvio, quem não conhece ou quem tá por fora, assim, mas é um cara que é gigante, a gente explicaria na região. E ele realmente, validando o produto, entendendo, explicando, você fica mais fácil de conectar o valor de um produto desse de altíssimo nível, que é o Square. Então, tanto que eu fui, né, e aí tem algumas vantagens de ter um chip com o número 011, você não tá em São Paulo, vai para São Paulo visitar e compra um chip 011, usa ele, vai ajudar você. Porque eu entrei em contato com a produtora dele, entrei em contato com todo o time de assessoria, conversamos, expliquei, tinha uma campanha interessante, um cliente meu no Paraná, como se eu fosse uma agência de São Paulo. Porque, infelizmente, a gente sabe, existe um preconceito muito grande dessas grandes regiões em atender uma agência de Cascavel. Cascavel, né? Eu ligo com 045, cara, não deve nem pousar jato aí. Né? Acham que a gente só tá especulando e às vezes não vira. No final foi verdade, mas... Não foi verdade, mas a gente tinha toda a intenção de fazer não foi especulando, porque realmente a gente levou todos os orçamentos, o cliente quis viabilizar, só que não aconteceu. Então, dentro da estratégia, a gente concentrou... conversei com eles, a gente fez calls, a gente fez explicações, mandei o material publicitário para eles, até um bastidor. Às vezes as pessoas acham, liga lá e pede o orçamento do fulano, quanto a Anitta quer? Cara, não é assim, a gente já tentou o Rodrigo Hilbert, não sei se vocês lembram, há uns 2 anos atrás, também para Saraiva, a gente tentou, foi conversar com ele e disse assim, cara, não tem nem interesse em orçar. Acabou, você não tem mais possibilidade. Então tem uma forma de conduzir a conversa, tem uma forma de se aproximar, tem uma forma de perguntar se eles estão abertos a trabalhos. Aí, a partir disso, você começa a explicar a sua ideia, como você vai usar a imagem daquela pessoa, né? Porque ele associar a imagem dele a um produto pode causar um dano se ele se associar a um produto errado. Imagina um prédio que não funciona, fale, não dá certo, cai, sei lá, qualquer coisa. O cara chancelou, isso aconteceu. Esse cara Então, são coisas que você tem que levar em consideração numa negociação dessas. E aí eu conduzi essa negociação, fui conversando. E na época me deu um insight tinha conversado com um outro cara que agencia talentos ali em Foz do Iguaçu, e ele falou, cara, tem um estilo de permuta que ela é diferente. E aí eu ofereci, eles toparam, que é o valor do cachê atrelado à venda na data de venda. Abrir venda, a primeira venda é sua, alguma coisa assim, tem umas códigos por trás, mas a forma de operar isso
não impliquem o cliente desbancar alavancar aquele dinheiro, aquele recurso para viabilizar. Então, tudo estava amarradinho. A gente já tinha como gravar em São Paulo, a gente já tinha locais que ele topava ir. A gente tava tão feliz que a gente ia gravar em São Paulo. Tava cara. tudo Nossa, certo, legal. vamos pra lá, vamos capturar, vamos entender, né? Porque a gente tem essa cultura de... A criação acompanha a gravação, então, né? Sempre a dupla tá numa gravação. E aí a gente montou tudo, tá, bora, vamos. E aí veio o primeiro questionamento. Tá, mas... Vocês garantem, assim, esse dinheiro todo pra esse cara? Será? E o conceito? Quando voltou, e o conceito? Caiu. Na hora que você sente a palavra, e o conceito? Ih, caiu. Derrubaram, né? Porque aí tinha uma alteração no projeto, que ele conecta, mas não conecta, tá pronto pra conectar com o shopping, tem isso, tem aquilo, então um roteiro. E aí vem uma coisa assim, cara... Acreditamos, mas não botamos tanta grana nesse negócio. E não acreditamos tanto também. Tem um guerrinha lá no Rio Grande do Sul, o cara fala, tá, o fulano vai ganhar, então bota teu dinheiro na aposta, senão você não acredita. Se não botar dinheiro, você não acredita. Então foi uma hora que a gente sentiu isso. Cara, acreditaram, mas não toparam. E a gente tava fazendo o climb, e aí já na volta, tá, vamos ter que voltar com outra ideia. Vamos ter que pensar. E aí eu vi essas cabecinhas aí pegando fogo. Nossa. Foi bem complexo. Porque eu lembro que a missão foi encontrar uma forma de explicar o produto diretamente, já voltando para aquela questão que não teríamos o press release, mas com muitos materiais de apoio e mídias impressas, no offline em geral, para falar sobre o que era o empreendimento e realmente fazer com que ele fosse entendido pelas pessoas. Encontrar esse conceito de uma forma direta, sem a gente fazer muito... Sem a gente ficar rodando em círculos e ser compreendido, foi, eu acho que a parte mais difícil. Eu acho que o nosso entendimento de o que é um Life Center, também. sabe? Eu lembro que em diversos, acho que a frase que eu mais falei ano passado foi o que é um Life Center. Daí a gente via, não, porque tem isso, tá, não sei o que é um Life Center. Eu falava, tá, mas o que é um Life Center? Me ajuda! Defina, né? Entender o produto também, para encontrar uma forma da gente explicar o que ele era. Entender pra poder explicar, mas eu não tinha um parágrafo pra explicar. Eu não tinha folhas, eu não tinha páginas, eu tinha, tipo, putz, eu tenho que ter tem que caber no outdoor, cara. Sim. Como é que você explica o que é um Life Center? Senta aqui que eu vou te explicar. Não, é uma botada exato. e já é. Você tá passando a 60 por hora ali na Paraná e você tem que saber que não, isso aqui é Life Center. Putz, cara, a gente trouxe, eu acho que, muitas ideias. E nenhuma delas ainda era explicava, né? Poxa, até uma ideia de estética, não, porque a gente faz o residence mostrando assim, o business mostrando assado, e daí a gente fala isso e aquilo. Uhum. Tá, mas e o Life Center? Mas se eu não me engano, a gente mudou. Quando a gente trouxe, lembra que a gente parou de falar sobre o Life Center porque era só do corporativo. Sim! A gente não ia vender só o corporativo primeiro? A gente ia vender só o corporativo. Tem mais essa Sim. questão. Então, tipo, vão ser produtos... A gente via, acho que o nosso entendimento muito foi de que, como vai ser vendido separado, são produtos separados. Lembrei, porque tinha uma questão dos estúdios. Nossa, tem uma vírgula aqui que a gente precisa falar. Segura, bomba. Vamos pro corte. A gente chegou no momento, esse trabalho envolveu muitos parceiros, muitos players grandes do mercado. Um desses players grandes é a Brain, que é um instituto de pesquisa muito grande em cima de imobiliário. E aí, a diretoria, para ter, né, os diretores ali, para ter a segurança que estavam tomando a decisão correta, contrataram os melhores, né, que a Brain hoje para a parte imobiliária, para decidir o que fazer com uma quadra inteira. Para orientar o arquiteto para ter uma base forte em cima disso. Show, conceito Life Center, residencial e corporativo, estúdio, 30, 40, 50 metros. Cidade vai precisar, é um novo conceito, naquele local, pode liberar, exatamente, um novo conceito, uma bosta. Conceito. Podem ir que é quente, que não vai ter erro, isso aqui. Beleza. Avança. Estamos fazendo, e aí eu tô aqui fazendo nada, né? Trabalhando.
Bom, a Bren tá com uma live agora, com 4, 5, meio, já meio fim pandemia ali, né? Todos vão soltando, capitais ainda não. Uma live com 4, 5 grandes caras do mercado, mas isso, aquilo. Eu botei na tela do lado aqui enquanto que ia trabalhando. Não sei o que e tal. E de repente o cara me corta lá, o da Bren. Virou assim, e aí, fulano, como é que é no... Falou uma cidade do interior, mas gigante, de São Paulo. E vocês aí? Porque aí estúdio não funciona, né? Cidade do interior, com abaixo de 1 milhão de habitantes, esquece, estúdio não vende de jeito nenhum. Cortei esse clipe. Eduardo, né? Meu sócio passarinho, vem aqui, vamos ver isso aqui. Olha isso que o cara acabou de falar. Caramba, e depois o cara chancela, não tem como, não funciona. Gravamos o vídeo, botou no grupo, e aí o pau comeu solto. Não, e a gente entrou em desespero. Porque, claro. Poxa, não, o produto... Acho que um dos maiores desafios é que o produto teve muitas mudanças também. Justamente porque, vai vender, não vai vender, vamos unificar, vamos tirar, vamos dividir andar assim, assado, vão ser todas as salas, dá pra dividir tudo, de repente não dá pra dividir nada, depois divide de novo. Então, essa confusão também não é que nos atrapalhou, mas foi desafiadora no processo, porque eram novas formas de comunicar que a gente tinha que pensar dentro do conceito, né? E aí, nesse momento, foi onde eles disseram, tá, vamos fazer o seguinte, vamos lançar o Corporate Business, seguro residencial, pra gente entender com a Bren o que eles estão falando, porque uma foi paga pra falar o que era pra fazer, e o cara na live, ele fala que não é pra fazer. Tipo, enquanto que a gente alinha isso com eles, vocês seguem pra lançar o business, porque o tempo... E aí, né, a gente tinha um timing... O relógio começou a contar porque tinha uma eleição no Brasil. E a gente sabe que a eleição muda a cabeça das pessoas e a gente tinha que aproveitar o quanto antes isso. E aí, a gente estava muito focado, então, no corporate. Que era corporate, na época não era business, tem essa mudança. Business, corporate, business. De novo. De mudar render no final, do final. Porque, putz, tem um corporate lá, não é mais corporate. Então... A gente estava muito focada na parte comercial. E aí foi onde a gente entrou com mais investimento, onde a gente teve ideias. E aí, depois o Residence se vende meio assim, mas vamos focar no business. E daqui a pouco, não. Pera aí, galera. Vamos vender o prédio inteiro. Bora os dois. Tudo. Bora os dois. Faz tudo. Cara, desespero. Porque... Não era sobre, agora adiciona mais uma torre que tá na mesma proposta. Não, era um público completamente diferente, né? E aí, pensando de tudo que a gente especulou, pensou, pesquisou, foi tudo. Então, os públicos eram diferentes, a faixa de preço era diferente, a tomada de decisão de uma empresa é diferente da tomada de decisão de uma família. Todos os gatilhos eram diferentes e a gente ficou, cara, como é que eu falo com... Fora os outros produtos. Então, o varejo, o estacionamento e todas as outras coisas que integram esse Live Center, a gente como é que a gente fala com todos esses 8 públicos com a mesma mensagem ao mesmo tempo e gera valor para todos eles? Isso foi bem, bem desafiador, assim. E eu lembro nessa parte, a gente começou a funilar as estratégias comerciais também. Então, além da gente não ter clareza sobre quais produtos a gente iria lançar, a gente não tinha claro qual a estratégia de venda também ia acontecer. A gente não tinha claro se os renders iam chegar no prazo, porque a gente foi alterando. Diferente de outros produtos que a gente tinha uma limitação muito grande em render, aqui os renders eram espetaculares. Só que eles vinham chegando... conforme a lua ia acontecendo. Se o vento bater na trivela do prédio a 45 graus e 10 km por hora, vem render, senão esquece. Então tinha uma situação que a Alessandra ajudou e organizou muito, isso, a arquiteta que conduziu essa parte de render que, né, eu falei, eu não opero mais render, não tenho mais saúde para fazer isso. Ela assumiu, ficou à frente dessa parte de coordenação. Eu indiquei um monte de conhecidos e contatos para ela tinha os dela, organizou 3 fornecedores de renders. Esses 3, um ficou com uma parte, outro com outro. Então, teve toda uma questão de juntar os projetos para que eles funcionassem. E o projeto mudou o arquitetônico, mudou a estrutura, mudou o espaço. Então, refaz isso, refaz aquilo. O vidro não parece vidro. Foi uma loucura. A quantidade de andares, eu lembro que, acho que um mês antes da gente lançar, mudou a quantidade de andares. Exato. E aí os renders estavam com os andares errados. Puta, cara.
refaz, não refaz, vai dar tempo, não vai, faz montagem, não faz, o que... É só ajustar, depois troca lá, Tem replace all. Tem um botão no Photoshop que adicionar andares. E aí ele faz óbvio. isso bem fácil. Ele dá uma subidinha ali e já era. Façam, virem diretores de arte, bem fácil, assim, ó, botões. Essa é a expectativa. E aí, nisso, a gente começou, tá, levamos teve um momento onde eu acho que o cronograma começou a definir as coisas. Porque já não eram mais sobre, cara, o cronograma ou vai ou não vai. Tem que lançar. Tem que A sair. gente entrou, a gente conseguiu definir papel, gráfica muito bem, chegar nos renders, a gente montou, remontou, ajustou página, mexeu nisso também um monte para ter o catálogo, e ainda ficaram pedaços do catálogo foram depois, né, que algumas coisas não estavam em definições, rodaram depois. E a gente decidiu a campanha. Bom, beleza, temos uma campanha. Vamos fazer moderna, 2 torres, divide a tela no meio. Contem como é que vocês chegaram nesse conceito, dessa ideia e desse filme. Então, foi justamente na fala que a Carol teve agora há pouco, do, tipo, como é que a gente chega e entende o que é um life center e chega e fala, isso é um life center. Como é que a gente explica isso? E dentro disso surgiu o Isto é Life Center, pra gente realmente mostrar para as pessoas. Eu lembro até na época que eu tava com... Eu lembrei de uma obra de arte, eu acho, que eu esqueci o nome do artista francês que fez, que era aquela do cachimbo. Do isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo. E era um cachimbo. E não era um cachimbo, na verdade, porque era o desenho de um cachimbo. Então, a questão de linguagem que trouxe nisso. E aí, a partir disso, de trazer o Isso é Life Center, de apresentar todas as coisas que o empreendimento tem e tudo que ele é capaz de oferecer, tanto para o público do Residence, quanto para o público do business, e juntar essas coisas e realmente se fazer entender. As pessoas vão olhar para aquilo lá e vão entender, ok, isso é um Life Center. E também para não gerar comparação com os outros empreendimentos da região que poderiam ser ameaças pro empreendimento que a gente estava lançando, né? É um prédio, 2 torres. Nossa, tem outros prédios, 2 torres. Tem outros prédios. Isso aqui Tem outros prédios comerciais sendo lançados ao mesmo tempo, tem outros prédios residenciais sendo lançados ao mesmo tempo. O Square não é nenhum deles. O Square é um life center, então, realmente, para além de apresentar o conceito... O novo conceito. Cara, a gente quase foi com um novo conceito, eu juro. O desespero fez coisas. Jamais deixaria isso acontecer. Não, jamais deixaríamos isso acontecer. E também, mas de fato... Não, mas a gente zoou que ter uma zoeira em cima do novo conceito, né? Sim. Era zoar o novo conceito e tá, é um conceito velho, mas vamos chamar de novo conceito. E até implementando a tua fala, que me veio na memória, o quanto a gente pensou que um life center não é único e exclusivamente pela estrutura. Então, a gente conversou muito sobre todas as coisas intangíveis que tornavam ele um life center. Então, não é só porque, ele é um prédio... Agora já tô no merchan, gente. Comprem Square Life Center. Mas, e até do nosso próprio entendimento do produto. Porque a hora que a gente entendeu, aquilo incorporou na gente, assim. Então, poxa, é sobre a conveniência que você vai ter de estar no Centro Cívico de Cascavel. Olha, batendo no microfone. No Centro Cívico de Cascavel, então você tá perto de tudo, você tem acesso a tudo. Se você trabalha, se você mora, se você... vai ter mercado, tem universidade perto, tem todas as coisas sobre o networking. Como é que você fala... é um Life Center, porque não, é networking, é gente, você vai estar num centro de negócios, vai conhecer muita gente, vai ter acesso a muita gente. Então, todos esses atributos intangíveis também tornam, é o que tornam ele um Life Center, além da mega estrutura que eles estão fazendo. E a gente queria muito representar, então, essa questão do Isto é um Life Center foi de apresentar esses intangíveis, deixar eles claros, poxa, de ter a vantagem de trabalhar e num grande centro de negócios. Falhou. Deu branco. A questão do elevador também, do mercado, que tem uma unidade festival já incorporada, e já estava tudo certo desde o início que uma unidade festival estaria no Square.
E de realmente mostrar toda a facilidade que isso tem. Eu lembro que, realmente, de ser intangível. De um supermercado a um elevador de distância. De mostrar o quão fácil é. E tanto para as pessoas do business, quanto para as pessoas do residence. E realmente todas as outras coisas que estariam incorporadas a isso. Tipo, a proximidade até mesmo com o shopping ali. E a questão do centro cívico, que eu lembro que foi o Rafa que trouxe de facilidade para as empresas e para os empresários que estarão lá. A gente... Foi um negócio que... Putz, a hora que clicou o Isto é Life Center, deu tudo muito certo, porque era muito bom de apresentar. Porque isso, muito completo, né? Já que eu preciso definir, então deixa eu apresentar definindo que isso é Life Center. Exato. E eu lembro também, junto nessa época, a gente teve um potencial concorrente que lançaria um produto semelhante, com prédios, com torres e com que poderia vir. E aí até a gente falou, o bacana de você vir e falar que isso aqui é um Life Center, tudo que é apresentar póstumo não é mais. Então esse aqui é, o resto é o que você quiser chamar aí. Mas o Life Center é esse aqui. Exato. E isso também, essa questão de eu vou me apropriar desse termo e esse termo não pode mais ser usado, uma outra coisa que a gente quis ser rápido e assertivo para não vamos dar espaço para um concorrente dizer que ele é o Life Center. Não, isso aqui é o Life Center. O quê? Square Life Center. Então, tudo que a gente for trazer para o conceito é nosso. O resto eu não sei de quem é, mas esse aqui é o nosso e não vamos abrir mão de nada disso. É, o primeiro que fala tá falando a verdade, né? Pô, é gente, é nosso. Exato. E isso era uma coisa que ia dar bastante, e somou bastante também essa campanha. Eu confesso que já faz um tempo, minha memória não tá das melhores, eu não lembro a segunda opção que a gente teve. Era do 10 coisas... Não sei se eram 10. É verdade. Da A gente ia estética. brincar com listas, com motivos, né? Exato. Sim. Acho que eram 10 motivos, eu não lembro. Não era motivo, não era do motivo. de outra campanha do 30 motivos. 30 motivos. Mas isso. eram 10 várias coisas que você vantagens. conseguia fazer no Square. 10 coisas que você só consegue fazer no Isso, Life, eu acho. isso. Eu acho que era isso. fazer no Life Center. Era bem isso. Era bem isso. Eu confesso que eu gostei bastante da estética daquela campanha. Ficou Ficou bem bem legal. bonita. Bem bonita. Depois que eu falei, putz, ficou legal, ficou bacana. Mas o Eastern Life Center... É que ele pra introdução, pra abertura melhor, ele é melhor, né? Porque é isso. O conceito ele é mais sólido, né? Ele conceitualiza, ele traz o que o prédio é, ele traz o que tudo pode acontecer ao redor e ele não inviabiliza as outras campanhas de acontecerem depois. Mas o oposto é verdade. Porque se eu falo dos 10 coisas que transformam o Life Center, eu não posso te falar que ele é um Life Center depois. Isso. Se eu falo que é o melhor negócio que uma celebridade pode fazer, eu não posso dizer isso é um Life Center, porque ele já... Então, tudo eu poderia fazer depois se o Life Center não fosse bem aceito. Exato. E isso foi uma coisa que foi interessante pra gente olhar essa dinâmica e repensar ela como, opa, peraí, assim eu apresento bem e entrego bem o produto. Eu posiciono Isso. o produto... Eu posiciono o produto corretamente e eu dou solidez para o que tá fazendo. Então, tudo que vier depois tem uma base muito, muito sólida. Porque, de fato, foi uma campanha institucional também de posicionamento, né? Não deixa Além de ser. além de ser uma campanha de vendas, a gente usou todos os artifícios realmente para já chegar apresentando o produto e realmente, né, tudo que a gente fizer depois pode ser incrementado a isso, não vai inviabilizar. Exato. E aí a gente teve a produção desse trem. Foi tranquilo até, não foi? Não. Só gravar umas Não ceninhas foi. aqui. Mandamos Não. Nike como referência. Mandamos Nike como referência. sempre Tudo um erro. começa aí. Pra mim, usar Sim. referência é uma merda por causa disso. Você seta a expectativa sua, do cliente, num lugar intangível. Esse cara gastou 1 milhão, 2 milhões pra fazer um filme. A gente vai gastar 20 pila, sabe? Não tem como chegar lá. 20 pila. Com chuva. Com chuva, nossa, era uma época super chuvosa que a gente precisava, eu lembro que a gente precisava de uma cena externa de beach tênis, que a gente não conseguiu gravar aqui em Cascavel. Foi a gente feito em precisou Maringá. usar eles estavam gravando também, e daí eles conseguiram um dia de sol lá e fizeram nesse meio tempo, e enquanto as internas a gente estava fazendo aqui, aprovando as duas coisas simultaneamente. Cara. Foi uma campanha que eu lembro que eu participei de uma gravação só, porque né, já rodaram bastante campanha, estava num momento bom de autonomia também com relação a isso. Eu só fui no lugar que eu sabia que poderia vir a ser tenso,
que é de uma das locações, é um lugar que a gente já teve um problema com o pessoal aí. E aí, tirando essa, não tá na mão de vocês vai dar bom, vai funcionar. E foi uma... Eu lembro quando a gente apresentou, quando a gente mostrou, tá lá, ela funciona, mas não clicou o cliente. Não fisgou, sabe? A gente veio, acho que de um acerto tão grande com o Climb, que é um produto que a gente mascarou, porque, né, a gente já falou disso, da questão do render, dele não entregar o tamanho do produto, então a gente teve que dar uma mascarada. O produto é superior ao render, e esse que é a frustração nossa, né, a gente falou isso no episódio deles, mas esse produto ele entregava e a gente quis mostrar o tempo todo. Só que aí, não mostrar com a referência, com coisa... Eu acho que a linguagem, ela é não jovem, mas é uma linguagem que a tela dividida, celular, TikTok, que acabou não pegando o cliente. Ele usou-se muito vídeo, ele expôs bastante, mas a forma como o cliente reagiu ao filme não foi positiva. Né, não foi o que a gente esperava. A gente exato. teve um feedback diferente. Eu acho que muito, até pela questão da tela dividida e do que a gente buscou, era por essa dualidade do... Tudo bem aí, Paulo? Sobreviveste? Tem que ter um making off, vai ser incrível. Desligou aí. Beleza, já voltou. Boa. Dê um corte isso aí, deixa na edição, tá? Sim. A edição preto e branco, o Paulo tropeçando. Existe um Paulo, ó, já a pessoa Existe já um Paulo, olha só. A questão da tela dividida, então, justamente por ter business, por ter residence, toda essa dualidade que a gente buscou, foi uma coisa que a gente quis trazer até pela referência, boa referência, mas de mostrar os dois lados para tentar justamente aquele desafio que a gente teve antes de muitos públicos. Então, a gente precisava conectar com esses dois públicos ao mesmo tempo no VT de 30 segundos. Conceitualmente, para mim, ele funciona muito bem. Porque eu tenho as duas torres descendo, né? Lembrando da ideia do filme que a gente conversou e aprovou. Então, eu tenho as duas torres sendo apresentadas e eu quebro, né, a tela em duas, onde eu mostro situações de business e situações de residence. Então, eu tenho a minha vida, eu tenho meu lazer, eu tenho minhas coisas que eu estou fazendo, vou no mercado, vou na academia, jogo beach tênis. E eu tenho uma apresentação de negócios, eu tomo decisões, eu estou teve o auditório, teve o escritório. E tinha mais uma situação que agora não lembro. Tinha natação também, não, né? Teve a palestra, mas foi o auditório. Você vê, a gente tá fugindo. Nossa, cara. E aí, nessa situação, e ele assina nas duas, finaliza, conectando de novo, que isso é um Life Center. Tudo isso é possível. Você pode ter milhões de faces, milhões de propostas num só lugar. A percepção e o medo era muito assim, mas ninguém vai fazer tudo. Exatamente. Mas eu posso fazer o que eu quiser. E para mostrar... Se você quiser fazer tudo, você pode também. E a ideia de mostrar acontecendo simultaneamente também. Tipo, por ser um life center, né? Que por significado centro de vida, para mostrar realmente como essas duas coisas elas conseguem acontecer simultaneamente nas duas torres. Então, enquanto você tá numa reunião de negócios, você pode ir no mercado. Ou você pode... Enquanto não, né? Não. Outra pessoa. Outra pessoa, gente. Outra pessoa. Tipo, vocês saem em uma reunião de negócios, mas outras pessoas estão indo no mercado, ou outras pessoas estão jogando beach tênis. E de realmente mostrar como essas duas coisas elas podem acontecer na mesma quadra e ao mesmo tempo. E aí depois a gente teve que gravar um segundo filme, então. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Isso... Quando a gente foi trazendo essa campanha, para mim, tem uma outra coisa que eu tinha notado aqui, que antes disso, a gente também construiu, por ser a maior campanha, né, aquele orçamento que o cliente deixou de investir na figura pública, a gente pactuou, então você não vai investir nisso, mas vai investir em mídia esse valor, porque a gente precisa comunicar. A gente vai precisar falar para o público que esse produto tem tudo isso, eu preciso explicar ele com todo o resto da minha campanha. Então, eu tenho um render e um outdoor mostrando um helicóptero, mas eu tenho um outro mostrando o garagem, eu tenho um outro mostrando as torres, eu tenho muitas coisas, eu preciso concentrar e focar para explicar isso.
E a gente teve muito problema de produção de materiais de apoio. Então, por exemplo, a gente pensou, foram 30 filmes de conteúdo, quanto? 18 filmes de conteúdo. 18 com as variações que ele dá. Eu sei que eu tinha 30, 36 na cabeça. Fora tinha de cada 18. torre e... Fora os gêneros de cada torre e os de planta. Uns 30 filmes. Então a gente tinha em torno de 30 filmes paralelos para ajudar no apoio da tomada de decisão. Então, eu vi o filme principal, mas eu entrei na internet depois, fui impactado por outro filme. Por outro. Então tinha uma esteira de conteúdo muito forte. Só que a esteira estava atrasada. Isso tava nos ferrando muito, porque a qualidade não chegava, o locutor não acertava a fala, a gente não tinha brifado daqui a pouco da melhor maneira, o produtor ele tava longe, quem tava produzindo isso estava fazendo de noite, então a gente não conseguia deixar alinhada essa questão. Teve a troca do atendimento nesse processo, então o timing foi terrível e a gente tentou amenizar, e aí que eu acho que surgiu a necessidade pro cliente, porque ele não tava vendo isso na rua, e ele estava vendo o filme, ele não estava entendendo a explicação do produto, porque ele não estava vendo todo o material de apoio. Quando entrou e começou a conectar, ele já tinha feito a cabeça dele. E aí a gente teve que rodar com uma segunda ideia de campanha dentro da mesma campanha. É uma loucura de construir e criar isso. E aí, busca toda a estética, os atores, escreve roteiro, tudo um rolê, muda tudo para entregar de uma maneira diferente tudo que é o Life Center e toda a gravação. E aí eu lembro de... as campanhas estavam acontecendo, todo o material estava rodando, estava na mídia, a gente produziu, e aí foi... Boa, lembrei agora. Foi nessa campanha que a gente testou o primeiro podcast também, como conteúdo, como cortes. O Squarecast que a gente sugeriu. Nossa. Que a gente trouxe a 123 Live para parceria de fazer o podcast com a gente, construir, levamos lá para Saraiva de Resende, montamos uma estrutura na sala de reunião deles. Tá, e aí quem é que vai conversar com os arquitetos? Né? Porque os arquitetos vieram para o lançamento, e no dia do lançamento a gente ia gravar um podcast na tarde. Quem vai fazer? Quem vai contar? Quem vai conversar com os caras? Quem vai tirar a dúvida? Como é que eu vou? Aí você pensa um ator, você pensa um apresentador, pensa... Cara, ninguém ia fazer isso direito da maneira que a gente tinha pensado. Quer saber? Vou eu mesmo fazer esse negócio. Já que eu não... Mais um cargo. HBO, CBO. Já que eu não tive aula de rádio na escola, na faculdade, que eu não tinha esse negócio, vou tentar, porque pelo menos eu sei que eu vou fazer as perguntas que precisam, vou conduzir para tentar tirar insumos, que para mim era mais uma reunião de briefing ou de uma gravação de um depoimento, só que em formato de podcast. E eu amo esse formato, né? Então, um formato que é bom de consumir, eu tava ligado, que, cara, é mais sobre deixar eles falarem, ouvir eles e colocar situações que eles tragam o que a gente precisa. A Dani me ajudou, fez um roteiro de perguntas ali. Com várias perguntas pra gente... E eu tava, 10% de bateria no celular, cagado de medo que ia acabar a bateria, não ia ver as perguntas que eu tinha que fazer. Deu tudo certo. Deu tempo. Xiaomi não me abandonou. E aí, nisso, a gente criou o podcast, a gente criou muito conteúdo audiovisual, a gente criou folders de apoio para mostrar os produtos, porque é muito complexo. Mostrar as plantas, toda a complexidade, porque além de mostrar toda a estética do prédio bonito, mas uma das melhores coisas do Square é o quanto ele é modular, e todas as opções que ele te dá, de 30 a 555 metros quadrados no business, e de 30 também a... Eu não lembro a metragem final do Residence. É que dá para fazer, mas acho que tem um de 60 ou 50 metros ali, mas tem possibilidade de fazer até 90, se fosse o caso. Então, toda essa questão de você pode fazer o que você quiser, você pode montar o teu apartamento de acordo com a tua necessidade. Cara, tudo isso era complexo de ser explicado, mas tinha que ser explicado, tinha que ser mostrado. Então, o potencial de um andar completo, o potencial de meio andar. Então, eu lembro até da gente olhando, putz, mas cabe isso aqui. Nossa, cabe aquilo lá também. Tem uma copa, tem não sei o quê. Caralho, é muito grande. Meu Deus, pode falar. É muito grande. E o mais engraçado, quando a gente tava montando isso, eu e o Eduardo, a gente, putz, cara, esse produto vai ser muito irado, vai ser muito legal. Cara, a gente poderia, como agência, ir pra lá, a gente desenhou, pensou cenários econômicos para fazer isso, propósito que a gente poderia viabilizar. E inicialmente, pra gente ver como um metro quadrado é uma M. A gente trabalha o tempo inteiro com isso. A gente opera no mercado imobiliário, a gente sabe as coisas. Quando eu li 500 metros, é pouco.
Não, desculpa, eu pensei 500, tem que ser no de 500, tem que ser o andar inteiro, Quando eu vi a planta do meio pavimento, eu, caraca, dá para ser só meio. Os arquitetos acertaram a forma, né? Acho que a Alessandra ele desenhou muito bem como uma empresa usando meio pavimento consegue ter um ambiente para 20, 25 pessoas, tem um ambiente mais fechado para outras 8, tem uma sala de presidente, tem uma sala de diretor, tem uma sala de gerência, tem sala de reunião, tem copa, tem 3, 4 banheiros. Caramba, sabe? Com alguns ajustes e a inteligência do arquiteto, a gente com poucos metros a mais que a gente tem hoje, você tem um potencial muito mais maior. interessante, maior para explorar. Então isso foi bem legal de olhar as possibilidades que davam para fazer. E se a gente colocasse tudo isso numa planta, num catálogo só, ele ia ter, sei lá, 220 páginas. Ninguém ia ler. Possível, Eu né? tinha uma salinha já preparada pra mim, eu já tinha reservado, falei, essa aqui vai ser minha. Confesso que saudades dessa minha sala aí. Mas era muito... E acho que foi muito também um trabalho de passar essa informação de modularidade, de possibilidade, que enriqueceu tanto o produto. Então, ele é um produto que, cara... Dá pra vender pra caralho. Sim, e isso trouxe uma segurança, né, pra gente. Tanto que a gente acreditou muito antes no business do que no residência. Nossa, muito antes. A gente tava muito seguro no business. E o resto a gente falou, legal, mas estúdio... Ainda aquele estúdiozinho na nossa cabeça, né? Incerteza. Será? Vai vendo. Eu acredito, mas botei meu dinheiro lá pra apostar, apostei. Mas vamos vender, não. Mas vai dar bom. Acho que é uma coisa muito bacana de toda a produção, tudo que a gente fez e do tanto a gente ficou imerso no produto, é que a gente acreditava no produto. A gente tava numa energia muito boa. Então, quando foi pro lançamento, por mais que, poxa, você fica com receio, né? Meu Deus, é tudo errado, caiu o mundo. Mas a gente tava numa energia muito boa de, não, vai dar bom, vai virar, vamos vender, vai ser top. E, de fato, foi muito bacana ver os resultados. E aí, chega lá. Agora tô aprendendo. Quando a gente teve no lançamento da campanha, na verdade, do produto, que também foi um evento totalmente diferente do que a gente já teve, a gente começou com outra situação. Antes da gente lançar a campanha, teve uma coisa que eu lembro que eu e o Jadir fomos os únicos que acreditamos. Aí fomos conversando todo mundo da diretoria e o resto. A forma de lançar um produto imobiliário, ele muda muito como vai ter o resultado, o impacto que você espera, né? Então, se eu for lançar um produto, colocar ele no mercado e colocar para venda imediata, eu vou ter uma curva de venda muito baixa de longo prazo. Se eu der um spike, né, um estouro muito grande de mídia de informação e gerar um senso de urgência, eu tenho um resultado rápido e depois eu caio porque eu tenho um incremento automático de venda, mas esse resultado pode ser o resultado necessário para viabilizar a obra. Quando tem uma situação onde eu escondo informações, eu seleciono o produto, eu tenho um impacto. Então, todas as formas que a gente pode oferecer de venda, direta, aberta, fechada, com o represamento de vendas que foi escolhido, elas vão gerar um impacto. E nas discussões que a gente estava tendo, se a gente vai avançar com venda represada, qual o impacto isso tem pós o lançamento? Porque se eu tiver uma venda ruim ou de baixa demanda, eu tenho impacto muito negativo. Então, ao escolher venda represada, ela tem que te dar resultado. Você não pode falhar em nada. Ele tem passos que ele tem que ser cumprido, que senão você vai ter um grande problema. E todo mundo estava com receio de, mas e se as pessoas quiserem comprar? Porque a venda represada, ela tem um fator de ansiolítico que é muito, muito, muito perigoso. Porque durante 30, 40, 50, 60 dias, você não vai vender. Você vai falar, as pessoas vão, eu quero, não vendo. Só vendo a partir dessa data. Quando a gente monta isso num produto grandioso, com custos chegando, boleto chegando, nota chegando, você, ai, mas o cara tá querendo comprar, será que eu não vendo? Vou vender só umzinho aqui. Então, é um controle de ansiedade muito grande para garantir que esse resultado aconteça. Porque se você vende antes, acabou. Todo mundo que acreditava naquilo perdeu a confiança, não acredita mais na seriedade da empresa e você perde todo o resultado que você queria. Então, esse controle de ansiedade até a data da venda
É muito importante. Então, recomendo aí, se você estiver fazendo um lançamento de venda represada, compra viagem para os donos, faz um spa day. Quando os caras darem uma passeada, porque a evolução que vai fazendo a mídia acontecer, as pessoas perguntarem, deve ser desesperador. Isso, eu falei pro sócio, olha, na posição de você, eu não sei se eu teria aguentado também. Até o final eles aguentaram, foram muito bem nisso. Então, a gente decidiu, vai ser venda represada, porque no pior dos cenários, eu fiz um grande lançamento do produto. Vamos lá, não vendeu, não foi esperado alguma coisa, eu fiz um grande lançamento. Todo mundo sabe do produto. Essa é uma garantia que a venda represada te dá pelo volume de mídia que teve nessa campanha. Ao acabar o ciclo da venda represada, se eu não executei venda, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Eu posso chegar e falar, e o produto? Não, eu sei, conheço, operou a mídia. Então a gente cria essa energia e por isso, mesmo que ela não executasse a venda necessária, eu teria um êxito de comunicação. Então foi por isso que a gente defendeu bastante e o Jadir veio de sucessos de venda represada. Né? A gente teve o Isaac Newton que vendeu 100% em 6 dias. Ele falou, é a venda represada e uma oportunidade única para o cliente. E isso não podia falhar, né? Ter no evento de lançamento uma oportunidade única para o cliente dele. Se ele tivesse isso, ia ser um sucesso. E aí a gente voltou. Então, temos a campanha, lançamos, falamos para os corretores, foi não foi normalmente a gente faz na SIC ou no Black Cap, a gente foi ali No comercial. no comercial. Aí eu acho que teve um erro. É um erro. Aí foi um erro, o ambiente foi espetacular, o café foi espetacular, a decoração foi espetacular, foi tudo lindo, mas foi demais. Né? Foi muita fala, foi muita palestra, os arquitetos não sabiam o que estavam fazendo lá. E eles foram para falar que eles eram bons, isso aí as pessoas já sabem isso. Era para explicar o produto, eles não explicaram nada. Era para falar disso, eles não fizeram. Aí teve o cara da Brain se comprometeu a ir lá falar uma palestra de como persuadir o cliente, coisa que o mercado de Cascavel é um mercado muito à frente, ele não é um mercado leigo. Né? Algumas pessoas gostaram, mas houve muita reclamação, como se estivessem tratando as pessoas no interior como interioranas, como vocês não estão no nível da capital, vou ensinar vocês a vender. Cara, Cascavel é muito pica, ela é muito à frente em muitos quesitos. Quesitos de vendas, corretores estão muito à frente. Então, deu um sentimento ruim, mas os caras entenderam. Depois entrou o Alex, recuperou, apresentou o produto. Eu sei que quando eu subi lá para falar da campanha, já tinha metade indo embora, assim, já tinham saturado, porque foram 4 horas de conversa e evento que ocupou a manhã inteira. E se tivesse ficado em 2, eu acho que teria sido show. Um espetáculo. É isso. Produzimos material para esse dia, produzimos material para a campanha começar, o outdoor tava por tudo. A gente produziu tanta coisa em Square, acho que foi uma das campanhas que a gente mais produziu. A maior campanha do oeste do Paraná. Não, é real. Desde display Google até coisinha de mesa, o dia que foi com QR Code para os corretores escanearem. Tudo. A gente criou um site exclusivo para ele. Isso, cada detalhezinho, assim, que teve, que precisou e às vezes até a mais a gente se comprometeu. Nossa, a gente fez muita coisa. Fez muita coisa acontecer. Eu lembro que na reta final a gente também já estava ansiosa e com coisa para fazer. Então, putz, eu lembro de um domingo à tarde que a gente ficou aqui finalizando a apresentação que ia para os corretores, acho que foi. Acho que é. Sim. Domingo à tarde eu pensei, cara, eu vou almoçar. Não, mentira, eu vim de manhã. Falei, termino antes do almoço, ali tá tranquilo. Cheguei aqui, sei lá, às 9 horas da manhã, vai, dale. Fui almoçar ali no festival, beleza, tranquilo. Suavona, voltei. Falei, não, tô finalizando. Eu saindo daqui 9 horas da noite. A gente fez uma call com os clientes, transmitindo a tela, enquanto que a Carol editava as telas. Eles iam passando feedback, a Carol ia alterando, eu já ia mexendo, ajustando para eles, porque no outro dia era reunião com os corretores. Então, o que fala, o que não fala, cadê a apresentação do cara? Eu lembro, eu pedi, cadê o PowerPoint de vocês? Não, vamos mandar antes. Aí começou a palestra, eu liguei o notebook e botei para começar a apresentar. Agora eu vou sentar, vou ouvir as palestras, chega um cara lá, tô aqui com o pendrive, pluga lá a nossa parte. Filho, eu tô há 15 dias te pedindo. Eu perguntei 1 hora antes se tinha alguma coisa. Começou, você me pede? Você tá maluco?
O surto. Claro, com certeza. Ele, Filha da sim, mãe. me deu... me deu pendrive. Não, É aqui que clica, aqui que passa o slide, aqui que não, por dentro, assim, a cabeça ficando vermelha. Não, ver o material era enaltecendo os caras. Nada do projeto, nada do produto. Nada do projeto. nada. Nossa, eu lembro que a gente queria muito subir no palco. E falando, não, deixa que eu falo, rapidão. Aham. Eu explico aqui, porque lá... Mas deu tudo certo no final. Tudo certo. E aí, fizemos o lançamento com os corretores, apresentamos o produto. Show! Campanha tá na rua, agora é só levantar a perna pra cima e relaxar, né? É bem assim que funciona, claro. Conta um pouco o bastidor dessa parte da criação, uma vez que a campanha tá na rua, tudo começou, tá funcionando, como a gente continua trabalhando depois de um lançamento. Cara, que pergunta abrangente, complexa. Viu? Porque tem muitos outros materiais que continuam sendo feitos, até principalmente porque a gente lança o produto e vai ter um evento de vendas, venda represada. Nesse meio tempo, a gente tem que fazer tantas outras coisas para esse novo evento e para preparar o público. Às vezes tem material de apoio novo que a gente tem que fazer, ou que os corretores sentiram falta. Não, vamos já, a gente já complementa, já coloca mais mídia, todo a questão do convite do evento de vendas, anúncio com contagem regressiva, outdoor novo, todo um... Cara, o nosso trabalho não acaba, ele aumenta, acho. Até porque você tem um tempo reduzido, porque vai acontecer o lançamento, e aí até uma questão de, cara, como que eu vou organizar as unidades de cada torre num adesivo da parede do evento de vendas para que as pessoas entendam o que é, putz, o tamanho tem que dar, e aí, porra, um adesivo de... Hã? Não consigo falar sem enfiar uns palavrão no meio, difícil. Não, mas tudo bem, não foi. Eu tenho um princípio de espirro que eu segurei. Eu escutei mas um adesivo de 3 metros, e aí tem que colocar todas as unidades, coloca qual que é a numeração dessas unidades, como é que faz, que tipo de unidade, e aí como é que identifica, bota cor, não bota cor, bota foto, e a legenda. Isso é uma coisa que é diferente, né? Porque não tem isso no escopo lá da faculdade, ó, bota um display para mostrar os produtos, porque numa hora de um evento de venda, o cara vai querer pegar, peguei minha unidade, está aqui na minha mão. E a gente fica inventando umas modas só para dificultar a nossa vida depois. A gente gosta. Que a gente faz um para 30 unidades, fica legal. Agora vamos fazer um para 800. Como é que se diagrama 800 unidades numa plaquinha? Não é fácil, quase impossível. Verticalmente, porque são prédios, não posso usar horizontalmente. Eu não posso usar porque horizontal. tá tombado. Exato, eu não posso usar horizontal, mas aí tem a questão de quem é que vai pegar a tag da última unidade. Vai usar uma escada? Vai usar um catador de manga? Vai fazer como? Catador de manga é uma boa. Léo tá pra mim um catador de manga. Orçamento do evento de vendas. Então, adesivo, catador de manga, várias taxinhas. Então, mas é um pouco disso. Por exemplo, eu sou pocket size, eu sou baixinha. Vou colocar lá pra pegar a plaquinha, eu definitivamente ia precisar de uma escada. Sim. Então, quem vai pegar? Como é que vai funcionar? E aí, que tamanho vai ter? Porque, por exemplo, pensando muito no business, você tinha um andar completo, e aí você tinha unidades menores. Então, eu vou fazer um placão para andar Tinha completo. até 16 ou uma unidade com o mesmo espaço físico, né? Podia Isso. ser uma unidade ou 16 plaquinhas menores. E aí eu faço um placão para andar completo, eu faço uma plaquinha para andar completo. E aí, cara, eu acho que a gente quebrou muito a cabeça em como fazer isso e fazer ficar certo. E aí tá, além... Esteticamente bem apresentável. Minimamente entendível. E aí, vamos colocar os números das unidades? Não coloca o número da unidade? Não coloca. E aí, quais são os números? Então, a gente vai, o andar completo vai contar como um só, vai contar... E aí, putz, tem várias particularidades de colocar esse material. E aí, putz, será que o catálogo tá? Os materiais complementares estão... Eventos de vendas, loucura. Então... Acho que nesse momento também uma coisa que eu vi você sofrendo bastante para encontrar a solução é que a modularidade dele, ela se mostrou um grande desafio nisso daí, nessa organização desse material. De, tipo, organizar um andar inteiro, esse andar ele vai ser vendido necessariamente inteiro ou não. Vamos ter a opção de vender várias unidades. Isso é uma coisa para mim que o Edson acertou numa genialidade muito boa, assim. Porque a gente tinha esse problema. Ou você comprava um
ou você comprava 2, 3, 4, até 16 pedaços. Porque, na sim. verdade, era uma pizza de 16 pedaços. Quantos pedaços você quer? Escolhe, tá aqui o valor e pode passar no guichê. Como estratégia de venda de produtos, a gente encarou ele o tempo inteiro assim. Uhum. Eu escolho quantos pedaços eu vou ficar dessa pizza. Beleza, show, faz sentido. Mas como eu apresento 16 possibilidades de sabor numa mesma pizza, ou uma pizza com sabor, ou uma pizza dividida em 4, uma pizza dividida na metade. Isso para nós foi muito cruel com vocês. E a gente teve a luz, né? Que eu falei que o Edson foi muito bem nisso, que foi aos 40 do segundo tempo. Nossa. Que aí veio, pessoal. Concordo com vocês, eu lembro dele falando, não é sobre escassez, é venda represada, mas o nosso produto não é escasso. Nosso produto tem muita opção. São 400 opções por torre. E aí eles fecharam a parceria com o Mercury Hotel, que ocupou alguns andares do Residence, que nos deu uma aliviada boa. Porque, opa, parte do Residence já foi, então tem que vender menos estúdios. A partir dali, eram milhares de estúdios ainda, não parece que milhões, que era interminável. E da forma como ele estava apresentado, a gente ficava, tá, como eu vou mostrar essas opções e possibilidades? Você pode ter 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 30, 60, 90 metros, depende de quando você vai escolhendo e montando. E aí, eles chegaram e disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos usar o render que a Alessandra fez e vamos seguir como se isso aqui fosse verdade. Essa é a planta do prédio. Então, eles tinham uma planta baixa que ela usou de possibilidades para fazer e aquilo virou a regra de aplicação. Então, eu tenho 16 ou 20 unidades de 2 quartos, eu tenho 30 unidades de um suíte mais 1 quarto, eu tenho tantas disso, tantas aquilo, e e acabou. E aí sobrou 100 estúdios. Nossa, ótimo. Porque agora é só isso aqui para vender. Não é mais 800 opções. São 30 disso, 20 desse, 40 desse e 100 do estúdio. Tá, e o business? São 10 corporativos, que é o andar inteiro. São 10 meio pavimento. São tantos de 1 quarto, que são os ângulos. E o resto é estúdio. Nossa, aliviou, porque aí sim... Eu não preciso mais vender toda a modalidade. Eu tenho 10 produtos. Eu tenho 10 meio pavimento. E aí a gente ficou bem claro. Esses são os produtos. Essas são as opções. Agora vamos comunicar essas opções. E isso foi muito nos 45 do segundo tempo. Foi esse no evento de vendas. Das anotações caóticas. Então são tantos. E aí fazendo conta de quanto tinha por andar. Como é que ia estar. Como é que a gente comunica. Mas ajudou muito a gente. Mas atrapalhou daí na hora... de fazer a questão dos adesivos, das plaquinhas, como é que mostra. Mas funcionou. No final deu tudo certo. Espetacular. Ele acertou em cheio, né? Isso aí, mérito total da diretoria lá, que foi muito bem. E até a questão, a Dani lutando com as nomenclaturas. E aí, andar corporativo ou andar completo? Porque cada um chamava de uma coisa. Claro. Cada um chamava de uma coisa e até a própria preferência do pessoal da Saraiva dentro disso. Porque uma hora que... Acho que foi apresentado o andar corporativo e daí outra andar completo. E... aí eles acabaram, ok, gostamos mais dessa nomenclatura que agora mesmo nem lembro andar qual foi. corporativo. Andar corporativo, né? Então, acabou indo pro andar corporativo e depois deu tudo certo pro resto de todos os outros materiais e tudo foi alinhado. E alterar alguns materiais que já estavam rodando. Eu acho que o catálogo foi... Eu acho que o catálogo chegou aí. O catálogo depois... tem um erro que até hoje não foi identificado. Que Deus eu fiquei abençoe. com muito medo, porque a gente liberou um material, tinha uma informação lá, ó. Agora você tá sabendo, vamos descobrir aí. Mas a gente liberou... Cara, foi tanta confusão, foram tantas mudanças de rota durante o processo, isso já foi, isso já não foi. A gente veio o tempo inteiro com uma informação, e aí depois ela mudou, e o nosso processo... Isso nos ajuda muito, mas num momento como foi essa condução, ele atrapalha demais também. Então, a gente não para e faz uma peça de cada vez. A gente faz em lote. Então, quando a gente para fazer uma campanha, a gente realmente para e produz 300, 500 peças. A gente faz 100 peças, faz 200. Porque a gente aprovou a campanha, a gente aprovou a identidade visual, a gente aprovou como vai ser essa estética. Então, o cliente sacramenta aquela informação e a gente executa. Executa muito. E repete, executa e vai e volta. Então, nesse momento, quando a gente decide que é A o tempo inteiro.
E de realmente reproduzir isso e se tornar algo incorporado já à nossa própria linguagem quando a gente vai conversar sobre o produto. Eu lembro a questão do business e do corporate e o retorno pro business aconteceu isso, de tipo, estamos falando uma coisa, mas não, agora voltamos a falar isso E daqui de novo e tudo isso no processo. E a gente teve várias questões em cima disso. Porque a gente montou, era o nome do mercado, depois foi a forma de apresentar o hotel, depois foi a forma de como as Isso. ambientações estavam desligadas. Como foi montado o mercado, como foi montado o hotel, o número de andares, depois os acessos, depois a possibilidade de passarela, como fica, como conecta, os números de vaga de garagem. Nossa. Que mais? Os nomes dos andares, A metragem intermediários, as metragens, as metragens totais. As metragens totais. As configurações das plantas, os números das unidades, porque foi de 1 a 16, mas na verdade era 1, 2, 4, pula uma. Exato. Então, tudo isso, essas alterações nos puniram demais. Porque cada alteração não era altera uma peça, volta do zero e rever tudo. Cara. Volta e rever tudo. E tinha muita coisa que já estava liberada para mídia, tinha muita coisa que já estava em veiculação, tinha coisa que já tinha mandado para revista, tinha coisa que já tinha sido impresso. Então, essas idas e vindas de uma tomada de decisão no meio de um processo de campanha é massacrante pra gente. Então, é preferível a gente perder tempo no começo validando mais informações e garantindo que banana é banana, maçã é maçã, porque se a gente tiver que mudar no nosso processo, é muito punitivo. Então, quando a gente for perguntar, né, para um cliente, putz, entenda com o coração, não é porque a gente está sendo, vocês querem saber tudo antes, é porque ajuda muito no nosso processo de criação e de execução a gente ter informação antes do começo. Tem algumas verdades que a gente coloca, como o Dani falou, que a gente absorveu. Então, putz, toda vez que eu vou falar não é, sei lá, o Hotel Mercury é Mercury Hotel. Exato. E dali em diante, aquilo é regra. Tudo é Mercury Hotel. Daí chega lá na frente, não é Hotel Mercury. Aí abre tudo, olha tudo, vê tudo. E não é um arquivo só que eu dou um Ctrl F ali e procuro. Isso. São Não é. 200, 300 pastas, cada pasta tem 6, 10 arquivos. É uma loucura, recuperar tudo. A nossa cabeça já tá aqui na venda. E aí você tem que voltar lá na campanha, sabe? Então, são coisas que são bem difíceis da gente conduzir esse navio de cruzeiro enquanto que tá vendo o iceberg lá na frente. Exatamente. Não, apareceu. Não é o que aparece um iceberg lá na frente. Você fala, pai, isso aqui não tava aqui. E foi bem... A gente não compactou com o cliente, não falou, vai ter erro, mas a gente sabia que, cara, algum erro vai acontecer. Exatamente. Não é nenhum, de novo, é Mercury Hotel Mercury, putz, não tô seguindo o manual de marca, não tô respeitando isso, mas como a informação veio da primeira até a mudança, em algum lugar foi impresso errado. Em algum lugar, com certeza, imprimiu, veiculou uma peça errada, mas foi sempre de uma maneira não prejudicial ao produto, né? Não houve, não é, não passou pela nossa revisão e virou, não, vamos falar, não presta esse, né? Não, putz, cara, não é isso. É a condução, como a gente quer a perfeição, a maestria, a gente quer que tudo saia da mesma maneira, da mesma explicação correta, para que tudo esteja conectado e faça sentido, né? Essa comunicação como um todo, num volume gigantesco desse de mídia, ele tem que ser coeso, né? Claro. Não pode ser de uma hora fala isso, depois fala aquilo, porque aí eu vou perdendo essas conexões. Então, é cuidado, é carinho, né? É zelo nosso pela campanha, pelo cliente, pelo produto, para não deixar solto e fazer com que, vai de qualquer jeito, que não importa. Não importa demais. Não importa muito. Nos dói porque importa muito. E, mas ninguém percebeu. Não, a gente percebeu. Isso dói. Eu percebi, né? Então, é mais isso, a gente saber que a condução, tudo pode ser elogiada, mas a gente percebeu que existiram momentos e coisas que aconteceram nas campanhas que causaram falhas. Isso nos incomoda, é coisa pra gente melhorar. É natural, é do processo. E também pelo volume de coisa que a gente põe na rua, Nossa, exigir a perfeição seria exigir surreal, né? demais, surreal, né? Vamos surreal. ser honesto com a gente trabalhou muito e se envolveu muito, botou muita coisa na rua, mas, cara, uma coisa ou outra não adianta. Sempre. E aí, nesse processo de semanas antes do lançamento, ansiedade dos clientes, a flor da pele, será que vai vender? Será que não vai?
A gente tinha passado já do primeiro turno de campanha, né? Desenhou-se uma foto do Brasil. E o evento de vendas tá desenhado para uma semana antes da eleição. Ninguém tá seguro para tomar nenhuma decisão. A gente tá cagado de medo que vai fracassar. E aí o cliente nos pede, eu quero um outro filme. Eu quero outro filme. Eu pago, eu quero um filme novo, eu quero outro filme. Não é esse filme, eu quero outro filme, porque eu quero um outro filme e eu quero que rode na Globo amanhã um novo filme. Foi essa vibe que a gente sentiu. Não foi dessa forma, mas foi como uma mensagem chegou no nosso coração, né? E a gente tava tão... Putz, e agora como é que muda o discurso? Como é que vai para outro lado? E o que a gente faz que fique bom, mas não perca a estética e fale tudo do produto? E, cara, construir um roteiro... Eu não sei se eu tava... Eu tava em transição. Eu acho que a gente trocou de dupla. Eu fiz algumas versões sobre esse, e aí a Duda já pegou depois o Em Movimento e foi com ela. O marketing em movimento também. Foi tão em movimento que eu peguei ela, botei ela no carro, fomos até a construtora, sentamos na frente do Jadir. Jadir, o que você quer que o ator fale? O filme desenrola, eu quero saber o que você quer que ele fale. Porque o Jadir precisou que tudo que houvesse possibilidade de falar em 31 minutos seja falado. Então, cara, tem isso. Eu não quero que a pessoa imagine, eu quero que ela saiba que tem. Então, vamos listar tudo e coloquem no roteiro. E aí, eu não lembro se foi com a Dani ou já com a Duda. Acho que foi com a Duda, né? A gente chegou numa ideia onde eu tinha passado por uma reunião algumas semanas antes, alguns dias antes, ali na XP. E aí o cara tava me explicando algumas opções de investimento e coisa. E eu falei, Duda, é um consultor de investimento explicando pro cliente dele o que é o melhor investimento da cidade. E aí uma coisa, Henrique, desculpa da XP, ninguém da XP vai te indicar comprar um imóvel, sabe? Bota num fundo imobiliário, bota no investimento, bota aqui, não compra um imóvel. Então essa brincadeira, pra mim, é que tem uma pimentinha ali que me agradou bastante, que assim, ó, cara, o lugar onde o cara não vai te indicar isso, ele vai dizer, cara, compra um imóvel, que isso aqui vai valorizar muito, você vai ganhar muito dinheiro, é um baita do investimento, é um baita do negócio, porque tem isso e aquilo, tudo isso aqui, esse é o produto para você comprar, que fundo imobiliário, que dividendos, Petro, cara, CDB, CDI, LCA, não, compra o Square Life Center. Aí a sacanagem que eu lembro que quando estava acontecendo a produção, eu ainda pedi, não, tem que ter o coletinho preto. O coletinho, cara, o coletinho. Tem que ter o coletinho. Se não tiver o coletinho preto, não é um cara de investimento. Aí o pessoal, mas que coletinho? Deixa eu te mostrar o que é um Faria Limer. Como é que esse povo se veste? Referência Faria Limer, a gente riu bastante disso. Porque é muita verdade, né? De coração, galera. É uma estética, Tá tudo bem. Publicitário tem a sua estética também, não tem problema. E aí nessa demonstração, o investidor mostrando, explicando pro empresário, pro investidor, dizendo, putz, é isso aqui, esse é o produto, me conta mais sobre isso, porque eu quero saber. Então ficou uma ideia legal, uma estética bacana, mas tivemos um probleminha. Alguns problemas na produção. Um deles é porque o dia estava extremamente nublado e a janela que a gente ia, a sala que a gente ia gravar era toda vidraçada. Bonitona lá. Então tava aquele dia terrível de feio. E a gente, disfarça, bota uma luz amarela aqui, um negócio lá, vamos gravar assim, pega um ângulo lá, já começou aí. Mas tinha um problema maior, né? Duas coisas. Uma que tava no meio de uma campanha eleitoral, então alguns caras estavam gravando isso, gravando aquilo, então acho que ainda não tinha fechado o primeiro turno. Tava no final do primeiro turno porque o Derso não tava, que ele tava acompanhando um deputado numa gravação, tava com o Jeff, funciona tanto quanto, mas um dos atores, eu vou falar que ele teve, não é verdade, mas é como pareceu, ele teve um AVC antes de gravar. Ele teve um problema, porque ele não tava lá. Ele tava mal. Aquele cara tava mal. E a gente tinha... um dos atores, o Derso mandou... conheço esse cara, pode confirmar. Esse cara fechou, é fera. Tá fechado, a gente já gravou o Primato com ele. Pode dar-lhe que esse cara é top. E aí o outro Derso disse, não, esse aqui eu conheço, também é bom. Então fechou. Tamo junto. Essa é a vibe, vai ser bom.
Chegou, aí o cara, a gente botou, inicialmente o roteiro era o cara que eu tinha escolhido que já tinha gravado com nós, ele falava a maior parte, mas depois da reunião com o Jadir, a gente inverteu as falas e não alinhou pra esse cara fazer o outro papel. Ele ficou, deixa eu escolher, pô, mas os 10 caras são bons, tá tudo bem. Só que aquele cara confiava porque o cara entrega texto bom demais, o cara é muito bom, né? E sempre funcionou bem. E aí tamo lá, o cara que tinha 3 falas, o melhor ator tinha 3 falas, e o pior ator tinha 50. Meu Deus, cara. E era, ele já tinha era um texto ensaiado, já tinha corrido, decorado. era todo um rolê. Tem um texto pra conversar, ele é todo tem isso, power no centro, tem isso, tem do lado da associação e tal. Aqui, pum, fechou. E aí não funcionava. O cara não conseguia entregar, não ia. E o sol se pondo, já ia gravar quase de noite, ia virar outra coisa. A gente falando das luzes dos carros, que se ia aparecer na gravação, então, porque já tava anoitecendo. E não saía. Aquele cara não tava lá. Ele mandou o corpo e 10% do espírito e falou, vai. De coração, não é maldade com você, mas aquele dia você tava muito mal, brother. Paciência. Todo mundo tem dias ruins, mas a gente ficou legal. Extremamente frustrado. E agora? Eu lembro de Jeff assim, não, eu resolvo na pós. Não resolve na pós, não tem Jeff, como, cara. Não ficou bem ruim. Ficou... Não, o Jeff faz milagres. Mas Jeff se ali salva não deu. muito a nossa, mas aquele dia, cara... E aí, foda, porque não tinha, o cara não entregou. Funcionou, o cliente gostou, entregou, mas pra nós, de novo, a gente sentiu que a gente tava entregando um filme de Cascavel. Não um filme acima da qualidade que a gente gostaria. Porque era um filme que podia ter uma estética muito superior. Muito acima, sabe? Podia ter um takes contra takes. A vibe sabe? dele ficou estranha, né? Não é nem sobre a questão produção local, mas Não, a exato. vibe ficou estranha. Exato. Porque tava um diálogo que não tava saindo ali. Então, putz, o que eu precisava... Até eu lembro da gente falando das expressões faciais. Tipo, cara, vida. Dá vida pra isso que você tá falando, por favor. Foi bem osso, cara. Isso foi bem difícil. Mas chegamos lá, né? Conseguimos, botamos o filme pra rodar. Em tempo recorde, eu acho. Foi. Acho que depois batemos recorde com Cascavel depois dessa. Mas foi um dos filmes que a gente fez mais rápido, assim, e conseguimos viabilizar a produção. Tava realmente corrido e virou algo. Tô tentando ver aqui a anotação que a gente teve, que eu tive também. Mas aí nisso, botamos a campanha, mostramos o novo filme, já encaminhou para todos os amigos, já tinha os vídeos de conteúdo, já tinha os vídeos novos, já tinha os cortes do podcast, tinha conteúdo, os corretores estavam afiados, tudo certo. Vamos para o evento de vendas. Montamos o evento, estrutura, lá no Mykonos, estacionamento do lado, camisa. Camiseta, ó. E aí, fazer camiseta para evento, já estamos craque? Cara, eu acho que é uma das coisas que parece que não, mas a gente mais faz. E... não, é super simples, só bota uma cor logo lá. Não, você vai fazer 342 versões e o alinhamento e a frase e o outro logo e o não sei o quê. E fica bom aqui, fica bom assado, onde que... Bicho. E nunca funciona. Nunca fica como deveria, né? A gente... É complexo. muito louco, cara. Porque a gente fez o que a gente tem que fazer, só que o fornecedor que entrega no prazo, ele não respeita. Ele meio que... Não cabe, ele faz do jeito dele depois. Tem alguns trabalhos que são meio que assim, que a gente meio segura na mão de Deus e vai. Deu tudo certo. Tinha lá, tinha o logo. Tem logo, tem Tem cor. a frase, tava na cor certa. Cara, é isso aí. Aí cheguei, não tinha microfone para chamar as pessoas pelas senhas, porque, né, venda represada, pra quem não conhece, faz a pasta. Cara, cria toda uma estratégia de documentação para agilizar o processo de venda e vai chamando pela senha. Senha número 1, cadê o fulano? Senha número 2, ciclano, e vai negociando. Teve tanta senha, mas tanta senha, que o evento era para ser sábado e domingo. Teve que ser estendido para segunda-feira. Não cabia no tempo hábil para atender todas as pessoas. Foi sábado, a parte do business foi... evaporou. Foi tipo metade do prédio, foi num sábado, assim, muito rápido. A gente tinha razão, semos foda, a gente sabe do futuro. Negativo, porque a gente só escuta essa conversa na segunda. É verdade. Então a gente Eu tava lá. A gente fica A no gente final tava de semana assim, aqui, o que assim, vai ó. fazer? É não só vai ir lá, fazer, é só Deus, pegar tem. o carrinho, ir lá, tomar uma cervejinha, um chopp, comer uns salgados e ver na vida real. Vai que dá tudo errado, Rafa. Aí chegamos, fui lá e começava a sair business. E o caralho, olha aí, cara, tá tudo certo, tá funcionando. Volto lá domingo, vou com a família, toda a confusão.
cadê os business? Não estão saindo, não. Só residence. São os Então, estúdios. nos 2 dias, e aí depois teve o terceiro dia, foi espetacular. Acho que foi uns 70% do prédio. 50% do prédio vendido. 52, pela minha conta. 52 e pouco, né? E depois teve mais algumas... Mas, tipo... Importante, eu contei unidade por unidade. Eu fiz a porcentagem. Eu tirava as fotos e mandava pra Carol. Putz, vendeu mais 10. Putz, o total é tanto. E aí, quanto de cada torre, quanto do prédio. Cara, a gente fica alucinado em eventos de vendas. Essa é uma energia que é muito legal, cara, porque não é do normal da publicidade, porque a gente vamos lançar um novo Omo, né? Beleza, lançou o sabão em pó, lancei, pronto, tá na gôndola. Beleza, vou pra casa dormir. Tá no Big Brother o filme. Beleza, tá na gôndola, vai lá e compra. A pessoa comprou repõe em outro lugar. Você não tem essa percepção de que tá saindo, tá vendo? Você espera um relatório de vendas, um market share, depois, beleza, aumentamos 1.2 o market share. Caralho, é festa, isso aí representa 60 milhões pra companhia. Agora, num evento de vendas de prédio, de torre, de loteamento, o cara tirou a plaquinha, você tá vendo, ele vai comprar. Vamos ver. A história... buzina. Convenci essa pessoa, comprou o produto. Você fica muito empolgado, você fica muito feliz. A gente fica aqui, tipo, votação escola de samba, sabe? Vendeu apartamento, estúdio, 10. É muita essa energia, é uma energia diferente. Que não é, botamos um produtinho e acabou. Então, isso é muito peculiar. E aí, você vai acompanhando aquele quadrinho, a gente vai mandando foto a cada hora, a cada 2, 3 horas. E aí, como é que tá? Não, já foi isso, já agora embalou. Estamos com tantas unidades. Então, vai acontecendo essa evolução e a gente fica bem empolgado nisso. E aí, eu lembro de mandar a foto, acho que final de domingo, que aí você começou a fazer conta. Não. Os números aparecendo. O que sucesso, será que foi sucesso? E aí, pra mim, eu não sei se você vai falar disso agora, mas pra mim, pra Dani junto, né? Porque as duas contando ali, igual duas Marifi no WhatsApp. E aí, manda foto. Eu quero saber, eu tô doido pra saber quanto que vendeu. Exato. E aí, a surpresa foi, saiu muito estúdio. Saiu muito, vendeu muito bem. E a gente ficou tipo... Mas não era um negócio que não ia dar certo. Viu? A Bren tava certo. A Bren Bren tava tava certo certa. o tempo todo. Mas, cara, a gente ficou... Claro, sabia que ia vender, o produto muito top, muito bom, mas a gente não esperava que vendesse tanto. Vamos lá. Onde pra mim tem a certeza que eles acertaram e tem todo o entendimento a quadra que ele tá, na frente do shopping, a 2 quadras da avenida principal da cidade, com um espaço verde, parte centro cívico, todo esse entorno dele, com toda a infraestrutura, com as marcas que estão, os potenciais do futuro de Cascavel, junto com o investimento, seja para Airbnb, um aluguel. Uma coisa que foi bem bacana, eu acho que ajudou muito o estúdio também, o próprio Hotel Mercury sinalizar, se eu tiver com demanda, com necessidade de quarto, eu alugo o quarto que for Airbnb, eu alugo o quarto, eu opero quartos do prédio que forem necessários. Vai estar na mesma estrutura, absorvo isso tranquilamente. Então, existiu uma não é simbiose, uma energia ali para que as coisas acontecessem da maneira que era esperada. Então, isso para mim foi muito positivo nessa questão. Não foi só sobre vender casas ou apartamentos, sobre... Cara, é o ecossistema, que é o que a gente usou muito esse termo aqui internamente. Eu vou acordar de manhã, passar no mercado, pegar um pão de queijo e sair com o meu carro no rotativo e vou trabalhar. Ou então eu cheguei no meu escritório no rotativo, nessa vaga que alguém tava dormindo lá, eu subi, trabalhei, passei meio-dia ali no restaurante, fui nisso. Essa coisa, eu venho numa consulta com um oftalmo, já passei no advogado, fui depois no laboratório. Essa energia de que todo prédio vai viver de um jeito diferente tem uma simbiose, uma coisa nova para Cascavel. Sim. Então isso eu acho que traz um estilo de vida para Cascavel, traz uma sofisticação que a Cascavel tem essa necessidade, ela precisa desse tipo de produto. Então foi muito legal ver a adesão da cidade e dizer, puta, eu comprei, eu topei isso aqui realmente é muito bom, eu vou fazer, vou ir lá, vou investir, vou comprar. Então a gente ficou muito receoso por conta da cidade ter um posicionamento.
uma semana depois teve uma eleição de cair negócio, cara, segurou bem, caíram poucos negócios. Então as pessoas realmente acreditaram e compraram o produto, compraram Compraram o que a gente potencial, falou. viram o potencial do produto, né? Então foi espetacular, assim, tanto para fluxo de caixa, tanto para operação das empresas e como primeira campanha do Grupo Bridge, né? Vamos colocar assim, foi bem Isso. legal nossa também, porque foi muito trabalho, foi uma loucura do que foi feito, o volume de coisa que a gente fez, né? Foi uma campanha JK, a gente fez 50 anos em 5, assim. É. Tipo, cara, a gente fez muita coisa, bicho. Aí é para quem tem referência, Você né? vê, não, o canal não é cultura Aí história. a pessoa teve que fazer uma sétima série bem feita. pô. Não foi qualquer um. Na sexta eu aprendi a escrever direito, na sétima história. Você lembra todo mundo que trabalhou na equipe no projeto do Square? Porque teve pessoas saindo, entraram. Como foram 8 meses, teve Sim. muita gente que operou o Square. Não lembro. Me pegou, hein? Eu queria citar, inclusive, o filme. Foi o Bruno Mafra, se não me engano, que fez a equipe dele. Do evento de vendas. Foi. Cara, espetacular, incrível, mandaram muito bem. E salve, Muito Bruno. legal, né? Mandou muito bem. A gente foi super celebrado, Inclusive, super bem visto. ele fez o filme do Cascavel em mérito a isso. Pô, você fez isso aqui muito bem, deixa eu te dar um outro desafio. Um filme publicitário mesmo, foi bem legal. Agora, em termos de equipe, putz, Rafa, pra mim, 2022, 5 anos, fácil, tudo que eu vivi em 2022. Então, Foi uma não loucura, consigo, né? não Foi consigo um lembrar. ano bem diferente pra gente, de mudança o tempo inteiro É, e fim de ciclo, assim, de coisa, né? Foi bem surreal mesmo. Não, um ano É que eu a gente tava não tentando ficou lembrar, acho que o parado, Murilo assim, trabalhou trabalhou. também, não sei a Petra não, mas a Gabi já tava no time. Eu acho que ela pegou um pouquinho. A Final. Dai No final, a também. Dai. A Dai no era nosso atendimento, virou Letícia no meio. Tinha Que a Dai outros- entregou até o evento com os corretores, e a Lê assumiu do evento dos corretores até o Aham. evento de tinha vendas. outros assistentes. A Marasca já entrou no final também com cobertura no evento de vendas, já estava aqui. Tinha outro assistente? Aham, Tinha outro assistente, eu sinto que tinha. Caramba, é Quem verdade. tava fazendo as peças? Desculpa aí, brother. Desculpa, assistente. Esquecemos de A você. gente ama você, só não consigo lembrar. Não ama tanto não, porque senão eu tinha lembrado. Mas é que foi muita gente. Cara, quem foi? A gente se envolveu Dani, com me muito ajuda. Eu tô fornecedor. tentando, eu não lembro. Porque pra mim foi Murilo. Não. Não, mas tinha Murilo alguém. e Pietra? Traumas. Não. Nome proibido. Depois a gente conversa. Cara, esse nome aqui é tabu. Mas eu acho que foi... Eu acho que foi a Pietra também. Junto com o Murilo, Não, Pietra talvez. foi, mas tinha. É porque a Pietra tava na tua equipe no começo, lembra? Por isso que eu Então, acho que tava foi ela, eu eu acho acho que foi. Era ela e Murilo, será? Eu acho que era Eu ela acho e que Murilo. era ela e Murilo. Pode ser. Era Eu ela e acho que sim, Murilo, porque e pela aí... quantidade de trabalho a gente se apossou, apossou, assim. Eu me apossei da agência, eu era tipo Agência, um é por polvo, não isso. vem você pra minha Sim, equipe também. sim, sim. Por E isso aí que a foi. Gabi também entrou. É, Todo mundo vai é, trabalhar não. na Square. Várias Todo mundo coisas. pegou esse Todo Square. mundo. Eu quero falar mundo sobre pegou uma Square. ideia muito bacana, Jadir. Essa é a hora, cara. A gente teve uma ideia muito boa. E o Rafa não vai vetar isso. Mas o Paulo ainda não, pode tá ao cortar. vivo, hein? Ainda bem que não é ao vivo. Ainda bem que não é ao vivo. A melhor ideia que a gente já teve. A tirolesa. Sim, eu ia falar. Eu ia falar antes. Eu tinha. Quando a gente tava conversando sobre as ideias que a gente já teve pro Square. Então, tipo, A tirolesa. A tirolesa tirolesa. é incrível. Pra vocês verem o que eu Chef's tenho que lidar, né? Olha aí, escutem essa. Então, ele teve o nosso diretor de criação, ele negou essa ideia incrível. é o seguinte. Ele é um monstro. São Ele é um duas monstro. torres muito, muito altas. Se não me engano, 41 e 39 andares, respectivamente. Ó, já faz quase um ano, eu lembro. 40, 38. Quer dizer 120 a 140 metros. Não é... E Não aí, tá certo. você pode subir até o último andar. E aí, como pra integrar melhor, pra ficar, putz, o business e o residence são muito integrados e facilitar a tua vida. Por que não colocar uma tirolesa de um prédio pra outro? E aí você sobe até o último andar, chega lá, tem um operador de tirolesa, obviamente. E, claro, teria que adaptar os andares pra você chegar no andar. Sim, Aí sim. você fala, eu quero ir no 14º! Eu vou no mercado!
E vai chegar lá. Por favor, coloquem uma tirolesa no rooftop. Vocês veem Tudo só, que eu ver o que eu passo. É muito legal. Mas... E eu provei por 2 motivos. Primeiro, o Stratosphere em Vegas já tem. Né, que você desce até o térreo. Você vai no final, desce até o térreo. Mas ó, só tem Vegas, pode ter Só tem Cascavel. exato, pode ser o primeiro do Brasil. Pode ter Cascavel. Cara, olha a oportunidade disso. Imagina a segurança dos caras abrindo. Então, agora abre a janela que não abre pra você pular. Não, todo equipamento de Equipamento de segurança. Pronto, chefe, cheguei pra bater o ponto. Tô atrasado, eu vou lá. Aí, imagina, sei lá, esqueci a chave. Vou voltar. O cabo do Batman, daí o cara joga. Tipo isso, cara, incrível, essa ideia é incrível. Se vocês fizerem outra torre com mais de 40 andares, eu acho que eu vou apresentar essa. Pessoal, alguma coisa que a gente não falou, esqueceu dessa campanha, a maior campanha com certeza que a gente já fez, maior investimento de mídia da região, com mais veículos, com mais alcance, com mais frequência, com a total de lembrança de marca, de retenção, volume de senhas geradas, enfim, a gente bateu recorde em praticamente tudo que a gente fez nessa campanha. Foi muito legal, assim, de resultado, expectativa. No final do evento, os sócios estavam muito satisfeitos, muito felizes, todo mundo se elogiando, se agradecendo. Eu falo muito no começo, quando o cliente vem, eu disse, ó, tem 2 coisas. No final, lá no evento de vendas, ou você vai me odiar, ou você vai me abraçar. Não tem mais ou menos, né? Então, foi muito bacana a gente ter construído essa história junto com o cliente, ter construído esse resultado, né? A gente agora vai começar uma nova campanha usando para dar extensão de vendas no final do produto que tem, que é natural, mas agora eles produzem com muito mais calma, né? Claro. O projeto que já é um sucesso de venda, já foi bem absorvido pela cidade, já teve todo esse ecossistema, então vira muito bem todo o produto agora. Dúvidas? Alguma coisa faltou? Eu acho que Cara, é isso. acho que só foi a campanha que a gente mais se esforçou, trampou, imersão, e aí o produto é incrível e foi incrível. Então, brigadão aí quem tá assistindo até agora, se você viu algum corte também, siga aí a gente e logo tem mais coisas, mais novidades, mais campanhas e vamos seguir trocando essa ideia aí para vocês entenderem um pouco os bastidores da agência, como operar e como montar campanhas que nosso objetivo é esse, é o sucesso, nada mais do que isso. É isso. É brabo. Tipo Brian. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu acho que o corte da tirolesa vai ser muito bom. Vai. A bateria.